Química orgânica, estudo do carbono. Vamos à aula. Então, como já falamos, os compostos orgânicos têm como átomo mais importante o carbono. E essas estruturas começaram a ser desvendadas a partir da segunda metade do século XIX, com as ideias de Cooper e Kekulé. Essas ideias são conhecidas como postulados. Isso é uma base da química orgânica. Aqui, o primeiro postulado diz que o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono vai fazer 4 ligações. Essas ligações podem ocorrer de formas múltiplas, mas sempre 4 ligações. Se nós lembrarmos a nossa tabela periódica, o carbono está na família 14, ou 4A. Isso significa que ele tem 4 elétrons na última camada. De acordo com a teoria do octeto, para se ficar estável necessita de 8. Então faltam 4 elétrons na camada de valência do carbono. O número de elétrons que falta para chegar a 8 é o número de ligações que ele faz. Segundo o postulado, as 4 valências do carbono são iguais entre si. Isso é explicado pelo fenômeno de hibridização. Aqui nós temos os dados da tabela periódica, o elemento carbono, número 6, número 12. Lembrando, o maior sempre é a massa, o menor é o número atômico. Então, como ele está neutro, não tem nenhum sinal de positivo nem negativo no elemento, o número de cargas positivas, o número atômico, o número de prótons, é igual ao número de negativos. Então, ele tem 6 elétrons. Então, a distribuição eletrônica, na primeira camada, subnível S, 2 elétrons. Encheu a primeira camada, só cabem 2. Segunda camada, subnível S, 2 elétrons. Subnível S completo. Distribuir 4 elétrons, faltam 2. Então, subnível camada 2, subnível P, cabem 6, mas eu tenho apenas 2. 2, 4, 6 elétrons distribuídos. Camada de valência é a última camada do elemento. Aqui é a camada 1, aqui é a camada 2. Então, na camada 2, que é a camada de valência, que eu circulei aqui para chamar a atenção, há 4 elétrons. Aqui temos as representações dos orbitais atômicos. O orbital é o lugar onde é mais provável encontrar o elétron. Lembrando que o elétron está se movendo em torno do núcleo, de acordo com o modelo atômico atual, que ele é probabilístico. Então, ele trabalha com probabilidade. A maior chance de encontrar os elétrons está nos orbitais, e é onde acontecem as ligações. 2 elétrons do orbital S eu representei com essa meia flecha, então coloquei um para cima e um para baixo, representando que um gira num sentido e outro no outro sentido. Aqui, no orbital P, como cabem 6 elétrons, aqui cabem 2, mais 2 aqui, mais 2. Então, 2, 4, 6. Eu os representei separados, por quê? Porque aqui tem mais espaço e os elétrons, como tem a mesma carga, o ideal é que eles fiquem o mais separado possível para diminuir a repulsão. Então, notem o seguinte, de acordo com a representação comum, os 2 elétrons no subnível S e 2 no subnível P, eu só tenho 2 elétrons desemparelhados, 2 elétrons sem par. Isso significa, de acordo com esta representação, que o carbono só faria 2 ligações, porque a ligação covalente acontece. Um átomo empresta um elétron, outro átomo vai emprestar o seu elétron e formar o par. Como aqui o par está pronto, não há como fazer a ligação dessa forma. Então, de acordo com essa representação, o carbono só faria 2 ligações, o que não acontece. Como vimos no primeiro postulado, o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Para explicar essa tetravalência do carbono, nós vamos usar o quê? A hibridização. Híbrido significa de mesma energia. Então, notem, eu peguei
o orbital S e os 3 orbitais P e juntei todos eles. E aí eu distribuí os 4 elétrons. Notem que agora eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Os 4 elétrons aqui podem cada um receber um elétron, fazer uma ligação covalente e formar uma ligação. Então, dessa maneira, o carbono faz 4 ligações. Essas outras representações também, ó, todos estão desemparelhados. Então, essas 3 representações de orbitais híbridos explicam por que o carbono faz 4 ligações. Agora, ele faz ligações diferentes. O porquê disso? A maneira que os orbitais são combinados influencia a geometria, a forma, o tipo de ligação que o carbono faz. O orbital S, ele tem característica de ligação linear, é a ligação sigma. No orbital P, ele tem característica de ligação dupla, ligação π. Aqui, toda vez que o orbital é fundido, os orbitais são juntos, a característica que predomina é do primeiro. Então, quando eu fundi os 3 orbitais P, aqui eu coloquei os eixos apenas para questão de orientação x, y, z do plano cartesiano. Quando o orbital P se funde ao orbital S, a característica que permanece é a de menor energia, que é do orbital S. Então, aqui desta forma, o carbono faz 4 ligações simples, 4 ligações do tipo sigma. Quantos orbitais estão fundidos para fazer ligações simples? Um S, um P, 2P, 3P. Um S com 3P. Essa hibridização é chamada sp3. Nela, o carbono faz 4 ligações diferentes. O ângulo entre as ligações é 109 graus e 28 minutos, que forma essa geometria aqui, que nós conhecemos com o nome de tetraédrica, né? Forma um tetraedro. Aqui foi combinado um orbital S com 3P. Aqui, um orbital S com 2P. Então, esses 3 orbitais têm característica de ligação sigma, ligação simples. O orbital P separado, ele tem característica de ligação π. Então, eu vou ter 3 ligações sigma e uma π. Uma ligação sigma, 2 ligações sigma, 3 ligações sigma e uma π. Lembrando que na dupla, a primeira ligação que se forma é sigma, a segunda é π. Então agora eu tenho fundido um orbital S com 2P, hibridização sp2. Essa geometria, com ângulos de 120 graus, é chamada de trigonal plana. Aqui eu tenho um orbital S e um orbital P. Então, hibridização sp. Eu vou ter 2 ligações sigma, 2 ligações simples e 2 ligações π. Lembrando que a primeira é sigma, a segunda é π. Tanto faz se é de cima ou de baixo. Mas eu tenho que saber que a primeira é sigma. Então, tem uma sigma de cá, uma de cá. Uma sigma, 2 sigmas. E as outras são π. 2 π. Então, eu posso ter 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Ligação sigma, uma dessas é sigma, 2 é π. 2 sigma, 2 π. 2 sigma, 2 π. 2 sigma, 2 π. Os ângulos são de 180 graus, ou seja, linear. Terceiro postulado fala da propriedade de encadeamento. Os átomos de carbono podem se ligar entre si formando cadeias. Isso explica porque nós temos aí mais de 4 milhões de compostos orgânicos diferentes. O carbono se combina de forma diferente, formando estruturas com cadeias com sequências de carbonos diferentes, e aí temos uma grande variedade de compostos. As cadeias podem ser do tipo aberta ou fechada, formando anéis, e elas podem se ramificar e podem fazer ligações umas com as outras. Então aqui eu tenho uma cadeia aberta. Como é que eu sei que ela é aberta? Se eu seguir as ligações entre carbonos, ó, eu começo em um carbono e paro em outro.
Aqui é a mesma coisa, eu começo daqui e paro de cá. Essa é uma cadeia fechada, ó. Se eu seguir as ligações entre carbonos, eu vou voltar para o mesmo átomo de carbono. Então aqui ele está sendo combinado de 3 formas, formando 3 cadeias carbônicas diferentes. E ele tem uma infinidade de maneiras de se combinar, formando compostos diferentes. Essa capacidade de formar cadeia não é exclusiva do carbono. Outros também podem fazer, como o silício, que é o elemento químico que está logo abaixo do carbono. Lembrando que numa mesma coluna da tabela periódica as propriedades são semelhantes. O enxofre, o fósforo, o nitrogênio, o oxigênio. Porém, o carbono ele tem uma propriedade diferente, ele pode fazer ligações com muitos átomos de carbono. Ele forma longas cadeias. Os demais podem formar cadeias, mas não tem uma estrutura que é estável em longas cadeias. As cadeias se rompem. Aqui eu peguei um monômero, como imagine que você vai montar o quebra-cabeça. Isso aqui é uma parte do seu quebra-cabeça, é o monômero do glicogênio, que é o polímero de reserva energética nos animais. Então olha quantos átomos de carbono nós temos aqui, salpicado com alguns oxigênios, mas as ligações são todas entre átomos de carbono, né? Tem um oxigênio entre eles aqui dentro da cadeia, mas a maior parte é carbono. Então esse pedacinho aqui que está com um colchete, por exemplo, ele se repete entre 7 e 11 vezes. Então é uma grande quantidade de átomos de carbono em uma peça, em um monômero de glicogênio. Lembrando que são muitos monômeros ligados para formar uma molécula. Então a capacidade do carbono formar essas cadeias gigantes aí é muito grande.